Graça e paz, bom dia, queridos. Como você está nessa manhã? Espero que você esteja bem, amém? Estou passando aqui para trazer uma palavra do Senhor para você, amém? Está lá em Gênesis capítulo 22, que diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que ele indicarei. Então aqui que Deus ele coloca Abraão à prova, né? Pedindo o seu único filho em sacrifício. O filho que Deus tinha dado para Abraão, que era Isaque. Amém? Queridos, e aqui nós vemos uma atitude, né, que poucos teriam. Eu acredito que, queridos, quem daria o seu próprio filho em sacrifício? A Deus. Somente aquele que realmente tem uma fé inabalável, uma fé confiante no Senhor. Amém? Somente aquele que ama Deus, né, acima de todas as coisas, poderia fazer isso, dar a sua vida em sacrifício. Amém? Dar o seu filho em sacrifício. E Abraão, ele recebeu o título de pai da fé justamente por essa atitude, né, de não ter hesitado em obedecer a Deus. E a Bíblia continua dizendo que na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Então, Abraão, ele preparou tudo. A Bíblia não fala se Abraão fica triste, se Abraão fica desanimado, se Abraão fica decepcionado com esse pedido de Deus, né? A Bíblia fala que Abraão, quando Deus falou com ele, no dia seguinte ele já se preparou para realizar o sacrifício do seu filho. Abraão estava decidido em obedecer a Deus. Amém? Quantos de nós podemos estar decididos em obedecer a Deus? Talvez Deus já tenha te pedido, né, algo difícil de se fazer, né? Talvez Deus não tenha te pedido o teu filho, mas Deus tenha te pedido outras coisas, né, como abdicação de coisas, renúncias, né? O que você tem respondido ao Senhor? Você tem obedecido como Abraão ou você tem hesitado? Amém? Então, assim, nós provamos o nosso amor a Deus, a nossa fé, quando nós obedecemos. E a Bíblia diz no versículo 4, do capítulo 22 de Gênesis, que no terceiro dia de viagem, Abraão levou 3 dias de viagem, amém, para chegar ao monte que Deus indicou que ele deveria sacrificar Isaque. Amém? Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Sabe, queridos, Abraão, ele teve uma atitude de fé. Ele confiou no Senhor, né? A Bíblia diz que Abraão, né? Ele pensou: Deus é poderoso para fazer o meu filho ressuscitar, né? Deus está me pedindo isso aqui. Eu não entendo porque Deus está me pedindo, porque Deus me fez uma promessa que eu seria pai de multidões, e aí ele pede o meu único filho, que seria a partir, né, dele que concluiria a promessa. Amém? Porque se Isaque morresse, como a promessa iria se cumprir? Amém? Mas nessa atitude que Abraão teve, Abraão entendeu que não era por causa de Isaque, mas era por causa do Senhor que iria se cumprir a promessa. E aí ele fez como Deus o disse, ele obedeceu. E isso agradou o coração do Senhor, a obediência. Né, para resumir a história, né, nós sabemos que Abraão chegou no monte, preparou tudo, ele amarrou o seu filho, e no momento que ele ia sacrificar o seu filho, um anjo bradou, né, um anjo veio até ele e bradou e disse: Abraão, não faça isso, né, pare agora mesmo, porque agora Deus viu que realmente você o teme e obedece. E por causa disso,
né? Lá no capítulo, no versículo 15, né? Quando pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então, queridos, a bênção está na obediência, né? O cumprimento, a finalização da promessa está na obediência. Amém? Deus não prometeu somente um filho a Abraão. Deus prometeu, além de um filho, que ele seria conhecido, que através dele nações seriam abençoadas, que através de Isaac nações surgiriam, Abraão seria pai de multidões, de nações. Amém? Então, em Isaac estava apenas o início da promessa, porque quando Deus ele nos faz uma promessa, ele faz além. Amém? A promessa de Deus na nossa vida não fica só na nossa vida, transborda para outras pessoas. Então, através de Abraão, você e eu poderíamos ser abençoados. Amém? Por causa da fé de Abraão, da obediência. Amém? Então é isso, queridos, que nós possamos obedecer ao Senhor em tudo, que a gente possa confiar no Senhor, mesmo que aconteçam situações que a gente não compreende, mesmo que Deus nos peça coisas que às vezes a gente não compreende no momento, mas que a gente possa obedecer, né? Porque Deus é totalmente confiável. Então aqui Deus prova a fé de Abraão, né? E Deus pode provar a nossa fé também. Será se nós estamos sendo aprovados na nossa fé? Né? Abraão, ele foi aprovado. Mas será se nós estamos sendo aprovados? Amém? Eu deixo aqui essa reflexão para mim e para você. Que a gente possa, né, obedecer, que a gente possa ter passos de fé. Amém? Para que Deus possa nos abençoar. Porque é por meio da fé, da obediência, que a bênção, a promessa chega até nós. Sabe, nunca coloque a bênção acima do Senhor. Nunca coloque a promessa acima do Senhor. Né? Busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é obedecer ao Senhor, assim como Abraão fez. Amém? Que você seja abençoado na prática dessa palavra. Peço para você compartilhar, curtir esse vídeo, comentar, compartilhe com aquela pessoa que veio ao seu coração que precisa ouvir essa palavra. Amém? Fica na paz, querido. Tchau. Até o próximo.